Estamos de volta, eu falei que seria rápido. Primeiro, deixa eu apresentar aqui para vocês o doutor Eduardo Leite, seja bem-vindo. Bom dia, ao Notícia da Cidade, bem-vindo a nossa segunda vez, Isso não é? É verdade. Ele fez, nós fizemos uma pauta super interessante, falando, não é, do trânsito, foi muito legal, foi um prazer. Dúvida, vamos continuar falando sobre outros assuntos, sim, né? Sim, de relevância para a cidade, né? Claro, tudo isso daqui a pouquinho. O diretor está falando que tem mais notícias com o Departamento de Jornalismo. Ana Paola. Agora uma notícia que chega a arrepiar, viu? A diretora de uma escola da Vila Mariana, na zona sul da capital, é indiciada por maus tratos a crianças. As agressões realizadas por Conceição Tomás Cruz no Instituto de Ensino Trenzinho Feliz foram gravadas por duas professoras que queriam denunciar o caso. A gravação foi feita por uma microcâmera instalada dentro da escola. O vídeo mostra a diretora conversando com o aluno para que ele comece a refeição. Ela dá um tapa e a criança chora. Depois a diretora conversa mais um pouco e joga no chão o copo com água que a criança iria tomar. As imagens foram feitas por uma câmera escondida instalada por um pai de aluno que ouviu a história das agressões contadas por duas funcionárias que se demitiram por não concordar com a atitude da diretora. Pelo menos 15 pais de alunos foram à delegacia registrar boletim de ocorrência. O advogado que defende a diretora da escola, Conceição Tomás Cruz, disse que sua cliente sofre de estresse e que pretendia se afastar da direção do estabelecimento de ensino. A escola será vistoriada hoje por representantes da Diretoria Regional de Educação do Ipiranga. O objetivo disso é verificar se a instituição tem autorização para funcionar, analisar o projeto pedagógico e ver também como é que é a formação desses profissionais estressados, né? Daqui a pouco eu volto com outros destaques para vocês. A cidade tem agora 112 quilômetros de vias congestionadas. Obrigada. Você tem que falar depois de uma notícia dessa, né, Marisa? É só esperar para ver como é que as autoridades vão agir diante de um caso desse. Não, eu até vou dar continuidade aqui com o doutor Eduardo Leite. Muito obrigada, Ana Paula. Até daqui a pouco. Doutor Eduardo, você viu, nem tem como assistir direito essas imagens. E parece, tem outros casos de até professores e diretores também acabam fazendo pior, né? Ações de violência mesmo. Como que o senhor vê esses casos? Bom, primeiro que isso realmente não pode ocorrer, né? Principalmente numa escola onde o objetivo maior é educar as crianças, dar um direcionamento para essas crianças, então obviamente, e muito menos por parte de uma diretora, né? Porque a diretora, ela faz uma gestão da escola, ela não tem capacidade, ela não está capacitada para fazer a educação, e sim as professoras. Tanto é verdade que quem fez a denúncia foram duas professoras que, assim que denunciou, elas pediram demissão da escola, porque obviamente se sentiram constrangidas de alguma forma, né? Relatar para os pais de que essas crianças estavam sendo vítimas de violência, ou seja, de maus tratos dentro de uma escola, não deve ser fácil para uma professora, né? E ainda mais na formação, né? Que a criança está na formação de personalidade. Imagina o trauma que ela pode levar para a vida inteira. Tem casos até no segundo ano. Imagina, criancinhas, eles acabam nem falando. Conheço casos de professora que jogava mesmo a lousa na cabeça de aluno. Que isso? Você está estressada? Até a Ana Paula falou, né, a cliente, né, o advogado disse, minha cliente estava estressada. Por favor, não é? Que comportamento é esse? Isso não é nem justificativa, né? Mesmo porque se a pessoa ela não está bem psicologicamente, né, ela não pode estar à frente de uma escola de educação infantil. Se ela não tem condições de fazer a orientação certa, então, por favor, se retire. E você mesmo colocou bem, ou seja, principalmente uma escola infantil, aonde você está ali construindo o caráter da criança, ela tá entendendo exatamente aquilo que pode, aquilo que não pode. Então isso é um trauma permanente para uma criança. Ela vai chegar aos 20, 30 anos, ela vai lembrar exatamente dessa situação, porque nós lembramos muitas vezes de alguns fatos que acabam permanecendo no consciente da pessoa. Porque a criança sente muito. Inclusive, doutor, o que vai acontecer com a escola depois de tudo isso? Com os professores, depois de toda uma vistoria? Olha, certamente, primeira providência é no aspecto criminal, né? Ou seja,
Está lá tipificado no Código Penal de que maus tratos, principalmente praticados por pessoas que deveriam fazer exatamente o contrário, há até um acréscimo na pena, né? Então essa diretora vai responder, obviamente, pelo crime de maus tratos, e a escola ela vai ser punida e todos os organismos vão, obviamente, fiscalizar a questão de alvará de funcionamento, preparação pedagógica, né? Que eu acho que isso é fundamental hoje. Isso é um alerta, inclusive, para as mães, antes de matricular uma criança, checar a procedência da escola, quem são os professores, checar efetivamente se aquela escola está preparada pedagogicamente para poder dar toda a instrução necessária e a educação para o filho, né? Então os pais, eles têm tem que ter essa preocupação em checar antes, né, de fazer. O difícil é saber da vida de um professor ou outro, tem que fazer um estudo mesmo, olhar e ver todo... Eu não sei te explicar, como que eu vou dizer? Saber o perfil psicológico de cada professor, imagine quanto tempo pensando nisso. Mas hoje é fácil. Primeiro que você tem a questão de uma ferramenta importante que é o Google. Você joga o nome da diretora, também tem isso. Você joga, você encontra, você sabe todo o histórico da escola. Se tiver algum perfil assim estranho, já tem como identificar também. Pode inclusive checar junto aos organismos públicos, né? Pode checar, se quiser fazer uma apuração, pode pedir uma certidão, junto no tribunal, para saber se as pessoas têm algum tipo de crime, alguma coisa que tenha praticado. Então, tudo isso pode ser feito. São ferramentas que estão aí disponíveis para que as pessoas possam efetivamente utilizarem. O brasileiro não tem esse costume. Mas eu acho que é uma questão cultural. Eu acho que a partir do momento em que começa a se colocar tipo de matéria como essa, ou seja, que isso está acontecendo e que nós sabemos que não se restringe só à escola, nós temos um problema de idosos que são maltratados, né, que são violentados, batem nesses idosos, então tem que realmente checar. Isso é importante. Então eu acho que é uma questão cultural. Aos poucos o brasileiro vai assimilando e vai entendendo a necessidade de checar exatamente quem está quem está prestando aquele serviço para a pessoa. Até para você que assistiu esse vídeo, preste atenção, tomem cuidado. Poxa, é seu filho que vai ali na escola e às vezes ele fica tímido em falar, olha, eu passei por essa situação, minha mãe não vai acreditar em mim. Pesquise direitinho, escolha, né, uma instituição certa, boa para educar seu filho. Senão passa por esses apuros e acaba traumatizando a criança. Bom, ainda falando de violência, como tem aumentado esse ano, aumentou significativamente, né? Comparando com 2011, não tem nem o que falar. A morte de policiais e também de pessoas normais, passeando nas ruas, por conta de um roubo qualquer, elas são assassinadas. O que ocorre é o seguinte, nós tivemos aqueles ataques que começaram há 2 meses atrás, aproximadamente, e isso, na verdade, foi evoluindo, né, até chegar um momento em que a polícia militar efetivamente começou a agir. E aí ela foi chamada de truculenta, ou seja, policiais começaram a ser mortos, tanto é que hoje, só 2012, ontem completou o 100º policial que caiu em função de violência. Chegando no número de 2006, né, que falaram que em torno de 105. Nós ainda não fechamos o ano, nós estamos ontem concluído, foram 100 policiais PMs que foram assassinados, né, que foram executados, alguns são crimes que ainda vão ser investigados, não sabe exatamente o que aconteceu. Então isso para mim é cíclico. Eu acho que a questão da criminalidade em São Paulo é cíclica, ela vai chegar a pontos mais altos, depois ele vai caindo. Hoje nós percebemos que tem alguns ataques em alguns pontos mais periféricos, né? Nós tivemos ataques essa semana na Parada Itaipas, tivemos mais na região norte, né? Oeste e norte da cidade. Em algumas cidades do interior também nós tivemos alguns ataques. Entretanto, esses ataques têm diminuído. Tá? Eu acho que perto do que aconteceu em 2006 e perto do que aconteceu há 2 meses atrás, obviamente tem diminuído. Então a tendência é exatamente essa, é o que eu venho falando. Você não pode dar espaço para o criminoso, né? Quando você dá espaço para o criminoso, ele avança. Né? Ou seja, ele é o território dele, né? E é uma coisa muito interessante
que o criminoso, quando ele vai no semáforo, por exemplo, para assaltar e ele vê lá o seu iPad ou vê o seu celular, isso é uma coisa interessante, é até sob o ponto de vista criminológico. Quando ele olha, ele vê, é como se aquilo já fosse dele, pertencesse a ele. Sério então, que ele pensa assim, isso não é mais seu, não pertence mais seu. Por isso que às vezes não pertence a você mais. É por isso que muitas vezes ocorre, o crime acaba acontecendo mais violento, a pessoa acaba morrendo. Por quê? Porque na verdade ela vai disputar aquilo que pertence a ela. Proteger. Mas o bandido, ele tem a cabeça no sentido, aquilo é meu, aquilo me pertence, né? E quando você resiste a isso, é como se você estivesse tomando alguma coisa dele. Isso é uma coisa muito interessante que a psicologia explica, né? É o poder, ele quer exercer o poder, né? O poder de posse e propriedade que ele não tem e que efetivamente ele se acha no direito de fazê-lo. Mas antes não tinha tantas mortes nessas abordagens, agora eles simplesmente matam. Então fica quieto, matou. É que hoje você tem uma questão associada à utilização do crack, né? Que é uma droga extremamente devastadora, ela destrói completamente os neurônios, ela vai destruindo e a pessoa vai perdendo aquela consciência, ela vai perdendo aquele livre, sabe aquela coisa que tem a possibilidade de fazer com que ele pare, que nós temos, né? Então a droga é um fator, é uma ferramenta fundamental para a prática do crime, né? Então acaba estimulando, a pessoa acaba sendo estimulada, cria coragem e quando ela olha o seu iPad, ela fala, isso é meu, me pertence porque eu preciso desse iPad justamente para eu comprar droga. Mas as pessoas que estão sendo roubadas, elas estão reagindo mais, isso dá para perceber também. Que não é aconselhável, não, porque na verdade o marginal, ele não tem absolutamente nada a perder. Ele está ali numa aventura que está mais para morrer, ele está preparado para morrer, né? Mas ele está preparado naquele momento para roubar, para praticar crime violento. Então eu acho que só nós perdemos, só a gente de bem perde com isso, só a sociedade efetivamente perde com essa atuação. O que tem que ocorrer, obviamente, é cuidar um pouco mais, o paciente melhora com a atenção. Cuidar um pouco mais desses drogados, porque muitos vão para o crime por uma necessidade da compra da droga, né? Muitos vão roubar no semáforo por conta disso. Que o único objetivo, ele vai lá, rouba o seu iPad, aí ele vai ali na esquina, onde tem o traficante, e troca por uma pedra, 2 pedras de crack, que é o que ele vai consumir nas próximas horas, né? Então esse que é o grande problema. Então o que nós precisamos fazer? Aí vem a questão de assistência social, aí você tem que fazer um trabalho com essas pessoas que são viciadas, que estão hoje, que são moradores de ruas, são moradoras de rua, alguns não, né? Mas eu digo, se você tem os endereços do tráfico, nós sabemos que tinha a Cracolândia, que foi desarticulada, mas aquilo houve uma dispersão. Então é esse tipo de crime de roubo, que não é o que está acontecendo hoje, porque na verdade nós estamos falando de crime de roubo, mas nós temos um outro crime, que é o crime de execução que está acontecendo, crime de execução de policiais, né? Consequentemente, a polícia militar, ela é enérgica, ela reage na mesma intensidade. Por que ela reage na mesma intensidade? Porque ela faz o trabalho ostensivo, ela faz o policiamento ostensivo. Sim. Então o que acontece? Diferente da polícia civil, que faz o trabalho investigativo, né? Por isso que a polícia militar, ela tem fama de ser mais violenta do que a polícia civil. Não é que ela é mais violenta, é que na verdade ela está na frente, ela está na linha de frente. Não, entendi. E essa mudança da diretoria, não é, dos policiais, você acha que isso ajudou ou piorou? Olha, a troca do secretário, que foi de fundamental importância, mesmo porque quem assumiu foi procurador-geral por 2 vezes, né? Ele cuidou do Ministério Público do Estado de São Paulo por 2 vezes, foi eleito, conduziu todos os promotores de justiça do Estado de São Paulo. É um promotor que tem uma experiência, né? É um promotor comedido, é um promotor que agora é procurador, na verdade, mas licenciado, está na função de secretário de Segurança Pública. Ele é uma pessoa comedida, ele é uma pessoa de articulação. Então eu acho que foi uma das razões pela qual ele foi colocado no posto. Então é uma pessoa bastante ponderada e que obviamente vai saber conduzir.
A questão da troca do comandante da Polícia Militar, que também foi estratégico, foi importante, porque colocou um outro comandante que tem um outro perfil, que tem uma outra mentalidade. Consequentemente, o delegado-geral que cuida da Polícia Civil também foi trocado. Então, o que acontece? Está se montando, está se articulando, está se criando uma estratégia que leva um tempo de médio e muitas vezes a longo prazo. Mas até quando, hein? Nós vamos ter que aguentar, aturar esse tipo de violência nas ruas? São Paulo, é o que eu sempre digo, São Paulo é um país, né? São Paulo é uma cidade extremamente complexa, né? É uma cidade com 80 quilômetros de raio, é uma cidade que tem 11 milhões de habitantes, você tem 1.600 e poucas favelas, né, comunidades carentes, que isso não quer dizer que necessariamente a criminalidade, ela muitas vezes se instala nessas comunidades carentes, em função até da dificuldade que a polícia tem de chegar até o local. Tanto é verdade que você teve uma ação que hoje ela está efetivamente em alguns bairros de São Paulo, em algumas comunidades carentes, né, que começou em Paraisópolis. Nós temos uma ação permanente hoje de capturar os foragidos da justiça, que isso é de fundamental importância, porque até então nós temos uma quantidade de mandados de prisão para serem cumpridos e que efetivamente e repensar, né? O Poder Judiciário também tem que repensar quando se coloca pessoas, ou seja, presos, né, na rua, dá lá o direito dele, que obviamente está lá contemplado na lei, né, de poder passar Natal, agora passagem de ano em casa. Tem que saber quem é aquela pessoa que você está colocando. Não adianta ele achar que ele é bonzinho dentro da cadeia, porque quando ele vem para a rua, ele se transforma. É um mundo novo que se abre para ele. Ele se transforma. É como se você pegasse um animal, né, feroz, tivesse enjaulado e de repente colocasse ele na rua, ele escapasse, ele sai mordendo todo mundo. Então é exatamente isso que acontece. Então tem que repensar, tem que tomar mais cuidado, né, para colocar essas pessoas agora no Natal para passar junto com a família. Eu confesso isso que é um caso sério. Eu confesso que eu sou a favor de dar, porque eu acho que a estrutura familiar ela fortalece, ela ajuda na ressocialização do preso. Mas para quem teve um comportamento... Não, mas não é só um comportamento, saber o histórico da pessoa, né? Saber todo o histórico. Mas a maioria volta ou não volta? Olha, tem muitos que não retornam para a cadeia, porque o que acontece? Eles saem, eles ficam um período, eles têm lá a passagem, olha, você sai no dia 23 e tem que retornar no dia 27. A justiça dá esse prazo para ele poder passar com a família. Nunca. Não, ele vai e não volta. Por quê? Porque na verdade chega lá no meio, no habitat dele, ele encontra os amigos, às vezes parceiro de crime, né? Vamos fazer lá uma corridinha, vamos fazer não sei o quê. Eu acho que ele acaba se envolvendo. Para isso ainda. Eu concordo que deva ter, mas ainda não tem uma certa educação. Precisa ressocializar mesmo. A gente é precário, infelizmente, isso no Brasil. Mas a culpa não necessariamente do preso. A culpa é da estrutura do Estado. Ou seja, quando você mantém uma pessoa, restringe a liberdade da pessoa, você tem que dar condições para ela. Não é só alimentar, né? Você tem que dar toda a estrutura, trabalho, você tem que dar assistente social, você tem que dar o tratamento psicológico, para alguns até tratamento psiquiátrico, né? Então você tem que dar toda uma estrutura para que a pessoa tenha a possibilidade de ressocializar. Se você não dá isso para ele e coloca ele na rua, aí não adianta absolutamente nada. E nós não temos dúvida nenhuma de que precisa ter uma revisão aí no nosso Código Penal. Precisa ter. O que acontece é o seguinte, está sendo feito uma revisão no Código Penal, entretanto não pode se pensar na questão do aumento de pena, e sim a qualidade da pena. Eu só discuto qualidade de pena. O problema é que, na verdade, hoje, essa revisão que está se fazendo no Código Penal, não se pensa na qualidade da pena, se pensa na quantidade da pena. Ou seja, é melhor manter o cara mais tempo preso. E isso não é a solução. Não funciona. Não é a solução. Então você tem que operacionalizar, reestruturar, tem que repensar os presídios. Nós temos vários presídios novos que foram construídos nessa última década. Então tem que repensar. Como é que nós vamos fazer? Então, contratar assistente social, contratar psicólogo, contratar pessoas que efetivamente... Senão vai acontecer que nem essa diretora.
E é mais ou menos isso. A diretora, o que ela fez com a criança de maus tratos, o Estado faz efetivamente com os presos, que precisam de atenção. E aqui eu não estou defendendo, eu estou defendendo a ressocialização no sentido de cuidado, entendeu? De cuidado. Eu concordo, eu sempre achei isso, na época que eu fiz direito, eu sempre pensava dessa forma, que precisa ter uma revisão em relação a isso, eles precisam ter uma assistência melhor, né, no tempo que eles passam em regime fechado. Até as instalações, hoje as instalações estão infinitamente melhores do que há um tempo atrás, né? Hoje os presídios são novos, enfim, mas tem o problema ainda da superlotação, né? Você tem ainda questões, tá certo que na capital de São Paulo já não tem mais presos em distrito, que coisa que havia há alguns anos atrás, né? Isso não existe mais, mas de qualquer forma você tem que cuidar exatamente dessa pessoa humana, né? Porque queira ou não queira, e aqui eu não estou nem falando, invocando a questão de direitos humanos, porque ele também tem os direitos humanos, assim como o cidadão de bem também tem, o policial militar também tem, ou seja, toda a sociedade tem os direitos humanos assegurados. Mas eles, como eles estão tutelados pelo Estado, o Estado tem que ter a responsabilidade de conduzir da melhor forma possível. Né? Porque o que acontece? O professor Evandro Lins e Silva, que já falecido, um dos maiores juristas desse país, ele sempre afirmou: ninguém sai da cadeia melhor do que entrou. Mas então, o que acontece? É o contrário, ele tem que sair melhor do que ele entrou, porque quando ele foi o ingresso na cadeia, porque realmente ele tinha todos os problemas. Sim. E, sobretudo, estava causando um problema maior para a sociedade. Então, durante esse período que ele vai estar dentro do sistema prisional, é justamente para ele poder se ressocializar, se integrar no ambiente familiar, que está destruído, está destroçado hoje. Sim. O ambiente familiar, principalmente nessas comunidades mais carentes, né? Então eu acho que esse é um ponto que nós temos que nos debruçar, entendeu? Que nós temos que pensar, eu estou dizendo nós, toda a sociedade, o governo, né? Eu acho que você sabe que tem famílias de presos que não querem o preso de volta, porque sabe que é um problema. Então, se a própria família rejeita aquele preso, então você tem um problema dobrado. Né? Porque a família é de fundamental importância dentro da ressocialização, né? Para ajudar a ressocialização de uma pessoa. Hoje, por incrível que pareça, o que mais ajuda dentro do sistema prisional é a religião. Porque como lá eles não têm a que se pegar, então eles acabam se pegando à religião. Né? Eu estava vendo isso. Então também. Esse é o ponto principal. Claro. Inclusive agora nós vamos abordar sobre crimes cibernéticos que acontecem já faz muitos anos e agora foi sancionado um projeto de lei. Roda aí. O mundo virtual sempre foi um espaço livre, em que todos podiam navegar sem muita preocupação com regras e punições. Mas as coisas mudaram. A presidente Dilma Rousseff sancionou projeto de lei que tipifica no Código Penal crimes cometidos pela internet. A lei prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa para quem invadir computadores alheios ou outro dispositivo de informática, com a finalidade de adulterar, destruir ou obter informações sem autorização do titular. A sanção do projeto acontece após o roubo de 36 fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann, que foram parar na internet. Uma vitória para os brasileiros que querem usar a internet com segurança. E são muitos os casos, não só da Carolina Dickmann, muitos outros anônimos, não é? Nós vamos abordar aqui. O que é interessante, só agora sancionaram esse projeto de lei, só por conta, né, dessa dimensão toda que veio à tona, né, por conta da Carolina Dickmann, não desmerecendo, lógico, é uma excelente atriz, mas e os anônimos que passam isso desde o início da internet, as pessoas que não tiveram de volta o dinheiro, que foi lá e a instituição acaba dizendo, não, você já tinha um vírus no seu computador, não vai receber, então antes roubar pela internet, ok, era legal? Você sabe que todo o sistema financeiro tem um prejuízo de 2 bilhões, né, de reais anualmente por conta de crimes cibernéticos. Então essa lei que foi sancionada pela presidente é de fundamental importância, porque obviamente você não pode punir alguém, a não ser se você pegar uma brecha dentro do Código Penal,
estelionato, alguma coisa nesse sentido, então você acaba tipificando aquele crime que foi praticado, que é um crime cibernético, acaba fazendo uma adequação e você acaba processando a pessoa por um crime de estelionato. Mas o doutor há de concordar que demorou um pouco. Porque o que acontece é o seguinte, o crime cibernético é uma coisa, o crime de estelionato é outra. Porque, na verdade, a pessoa que entra, por exemplo, num sistema para roubar dados, dados para poder praticar o estelionato, isso é o crime o fato de entrar dentro do computador, esse é um crime. O fato dele lá se apropriar das informações e praticar, por exemplo, um furto, ou seja, retirar dinheiro da tua conta ou comprar alguma coisa com o seu CPF, isso é um outro crime. Então, o que acontece? Você vai ter uma pena pelo crime cibernético e uma pena pelo crime de estelionato, por exemplo, ou de furto, né? Hoje, com essa nova lei, o que acontece? Aí é somada as penas. Sim, em que pese eu acho que a pena que foi colocada de 1 ano, muitas vezes ela não atinge o seu objetivo maior, né? Porque hoje se coloca a detenção, a prisão, né? A pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Né? Que de uma certa forma isso é cesta básica, porque é um crime, é um crime que, na verdade, pequena potencialidade, entre aspas, né? Porque a pessoa pode fazer um estrago na vida da pessoa quando ela detém informações pessoais da pessoa, CPF, RG e todos os dados pessoais. Ela pode causar, eu já tive notícia de pessoas que levaram muitos anos para poder retirar o seu nome, né, da negativação por conta de um crime que foi praticado. Até provar que isso aconteceu e achar também a pessoa que fez é muito complicado. Olha, eu, por exemplo, particularmente, não pago nenhuma conta pela internet. A melhor coisa que você faz. Porque o que acontece? É uma questão de prevenção. Claro. Né? Todo mundo fala assim, mas é chato ir ao banco, é chato ao caixa eletrônico. Hoje você tem aquela facilidade e as pessoas têm medo, muitas vezes, de ir ao banco e serem assaltadas no banco e daí por diante, então acaba utilizando. Agora, o que tem que fazer? Tem que tomar cuidado com o equipamento que você usa, né? Não abrir qualquer e-mails, porque hoje você sabe a quantidade de e-mails que você recebe, aonde a pessoa entra com os dados. Inúmeros vírus. Você recebe diariamente, acho que cada cidadão que abre o seu e-mail recebe aí pelo menos uns 20 e-mails por dia ele recebe. 100 e pouco. Uns 20 e-mails ele recebe para poder entrar no seu computador, roubar a sua senha, né? Ou seja, se apropriar da sua senha e praticar o crime cibernético, né? Que é o crime por internet. Então, esse é o problema. Agora, com relação a essa questão de que só foi sancionada agora por conta aí da questão das fotos da Dickmann, aquela coisa toda, eu entendo o seguinte, que a gente precisa verificar, principalmente essas pessoas públicas. Tem que ver o que é público, o que é privado e o que é íntimo. Tá? Não pode, o motivo de sancionar essa lei não foi por conta da foto que foi tirada da Carolina. Mas deu um incentivo. Mas sobretudo daquilo que efetivamente se pratica contra o sistema financeiro e também contra a Receita Federal, por exemplo, que invade lá, ou mesmo aquelas pessoas que detêm informações e acabam vendendo informações, né? Elas se apropriam de informações que estão lá disponíveis na internet. Mas também tem a exposição excessiva que as pessoas acabam fazendo. Não sei o que acontece hoje em dia na sociedade, as pessoas expõem mesmo, muito, inclusive em redes sociais, enfim, no geral. Mas o que acontece? Hoje você tem vários crimes. Pedofilia que você pratica, porque é um crime cibernético, não deixa de ser. Né? É crime cibernético e é o crime de pedofilia. Então, quando a pessoa era pega, quando ela era presa ou respondia um processo, ela efetivamente só podia responder um crime de pedofilia. Né? Que inclusive hoje nós temos aí uma outra situação na questão do crime de pedofilia, mas agora tem o crime cibernético, porque o crime cibernético, só para as pessoas entenderem, todo e qualquer crime praticado pela internet é um crime cibernético. Já é cibernético. Ou seja, deter a senha do computador das pessoas, invadir, né, o computador das pessoas. Então, qualquer crime que efetivamente você pratique na internet, principalmente os adolescentes,
né? E aí vai um recado até para os adolescentes. Ou seja, eles também têm mania de praticar alguns crimes, né? Então, agora nós temos uma lei que efetivamente regula e, sobretudo, pune, né, o crime cibernético. Fala dessas punições. De repente, a pessoa entrou, eu só roubei algumas fotos no caso da Carolina Dickmann. Essa pessoa, quanto tempo ela fica presa? Como que funciona isso? Olha, depende muito. Se for só o crime cibernético, na verdade é um crime de pequena potencialidade. O que acontece? A pessoa vai de 3 a 1 ano, tá? Segundo a nova lei que foi sancionada agora pela presidente. E a pessoa que desviou... Agora, tem que ver o que ela vai fazer com esse material. Então, por exemplo, se ela detém informações e pratica um outro crime, então, obviamente, você soma as penas. Sempre soma. Se você pega a fotografia, se você se detém, ou seja, se utiliza da fotografia para praticar um outro crime, por exemplo, falsificar um documento. Pega a carteira e bota a fotografia da pessoa. Então ela, na verdade, vai responder pela falsidade, né, de documento. A falsidade de documento, se ela utilizar aquele documento, ela vai responder pelo crime ainda de utilização de documento falso. Então você tem o crime cibernético, a pena do crime cibernético, a falsificação do documento, mais a utilização do documento. Tudo. Tem que somar as penas. Que é a discussão hoje que estava tendo essa semana lá no Congresso de crime continuado. O que é crime continuado? Só para a gente poder. Crime continuado é a prática de vários crimes, mas numa mesma sequência, num mesmo objetivo, né? E obviamente dentro de um tempo razoável, né? Você não pode ficar a vida inteira praticando crime e falar que é crime continuado e só aplica a pena aumentada. Sim, entendeu? Você aplica, por exemplo, a pena do crime cibernético e aumenta até 2/3 da pena. Entendi, né? entendi. Então isso não tem o menor sentido. E né? para quem desvia o recurso de alguém, desvia dinheiro, aí você pode, aí é furto, né? Aí você tem o furto, e aí é outra pena, que está lá tipificada no Código Penal, né? Então é a soma das penas, para que você dê um número suficiente para que a pessoa efetivamente possa ser punida. É importante colocar que a pena, a pena, ela tem por objetivo o quê? Reprimir, ou seja, efetivamente reprovar aquele ato e prevenir para que ele não cometa novamente. Esse é o objetivo maior da pena. Não, e que é ótimo, ainda mais nesse mundo tecnológico todo que veio de uma vez, acho que por isso que demorou tanto para essas leis surgirem, não é? Quero agradecer, doutor Eduardo, adorei a conversa, interessantíssimo, né? Para justamente todo mundo de casa esclarecer alguns pontos e entender o que está acontecendo. Muito obrigada, doutor Eduardo Leite. Eu que agradeço, viu? Até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Muito obrigada mesmo. Bom final de semana para você. Para vocês também.